GoPro, 7 passos para ser um profissional do marketing de rede, do Eric Worre. Áudio 9, capítulo 6, habilidade número 3, apresentar seu produto ou oportunidade para seus prospectos. Falamos sobre as 2 primeiras habilidades de identificar prospectos e convidá-los para conhecer seu produto ou oportunidade. Como você aprendeu, seu trabalho é convidá-los para analisar uma ferramenta ou participar de algum tipo de evento. Se o prospecto for analisar uma ferramenta sozinho e você não estiver por perto, não há nada mais que deva fazer. Apenas faça o follow-up quando você disse que faria. Se estiver fisicamente com ele, existem algumas coisas que precisa entender. E uma das principais é: você não é o centro do negócio. Tive dificuldades para aceitar isso. Quando comecei, eu lia tudo que podia, ouvia tudo que podia e participava de todos os treinamentos possíveis. Achava que a coisa mais importante que eu podia fazer era me tornar um especialista em todas as informações associadas à minha empresa, para que pudesse responder qualquer pergunta. Parece lógico, não? Eu me sentava com alguém e dizia: eu vou lhe contar tudo sobre nossos produtos. Eu vou lhe falar tudo sobre nossa empresa. Eu vou lhe mostrar tudo sobre nosso plano de compensação. Eu vou lhe contar tudo sobre nosso incrível sistema de treinamento. Essa abordagem traz grandes problemas se você pretende construir uma organização de sucesso. Para mim, o primeiro problema era que não importava o quanto eu aprendesse, sempre haveria perguntas que eu não saberia responder. E, já que eu me apresentava como o especialista, se algo me surpreendesse, o prospecto poderia questionar toda a oportunidade. O segundo problema era que a maioria dos prospectos sabia que eu não era um especialista. Quando me dirigia a eles e me apresentava como uma figura de autoridade, eles sabiam que não era verdade. De fato, isso os tornava mais céticos. O terceiro problema era que, mesmo que eu tivesse sucesso em me tornar um especialista, os outros distribuidores da minha organização não tinham necessariamente o mesmo desejo ou vontade de aprender. Como resultado, eu era o centro de todas as apresentações. Não há como criar uma organização duplicável com essa abordagem, e sem duplicação, o marketing de rede é apenas um emprego. No início, era isso que o marketing de rede representava para mim, um emprego. Eu não tinha duplicação porque me tornei o centro do meu negócio, mas estava determinado e comecei a observar atentamente como os distribuidores mais bem-sucedidos faziam suas apresentações. Os profissionais nunca se colocavam como centro do negócio. Mais que isso, eles nunca se apresentavam como especialistas. Agiam como consultores que conectam o prospecto às ferramentas, aos eventos ou a outros distribuidores para ajudá-los a se educar. Se o prospecto fizesse uma pergunta, eles o guiariam até a resposta, sem dá-la diretamente. Isso me intrigava até eu começar a entender a duplicação. Os profissionais sabiam que podiam cadastrar alguém, encantando a pessoa com seu conhecimento e experiência, mas também tinham ciência de que levaria muito tempo para o novo distribuidor fazer o mesmo. Por isso, criaram uma abordagem mais simples. Foi por volta dessa época que ouvi um conceito que nunca mais saiu da minha cabeça. No marketing de rede, não interessa o que funciona, interessa o que é duplicável. Esse deve ser o princípio orientador para cada profissional de marketing de rede. Os profissionais usam as ferramentas em vez da própria sabedoria. Os profissionais usam os eventos em vez de suas próprias apresentações. Os profissionais
usam outros distribuidores para darem as informações em vez de eles mesmos. Os profissionais não se apresentam como especialistas, eles simplesmente convidam as pessoas a conhecerem mais sobre o produto ou oportunidade e deixam que um terceiro forneça a informação. Os profissionais trazem paixão, entusiasmo, animação e crença. Se você observar um profissional trabalhando, verá nele um fogo contagiante. Faça da paixão, do entusiasmo, da animação e da crença suas prioridades. Convide de forma profissional e deixe que terceiros cuidem do resto. Além de aprender a apresentar com qualidade seu produto ou oportunidade enquanto trabalha o recrutamento pessoal, também é importante aprender a apresentar sua oportunidade para grupos de pessoas. Ouvi dizer, e acredito ser verdade, que quem segura o microfone segura o dinheiro. Em outras palavras, a pessoa que está diante da sala fazendo a apresentação geralmente tem uma renda maior. Quando comecei, eu tinha um medo mortal de falar em público, mas era ambicioso. Como todos disseram que era uma habilidade importante, eu estava determinado a dominá-la. Comecei aprendendo a dar um depoimento curto e eficiente. Aprender a contar minha história era extremamente valioso na construção do meu negócio e tem sido até hoje. As pessoas não estão interessadas em quanto você sabe, mas estão interessadas na sua história, desde que você não as faça morrer de tédio. Trabalhei na minha história por um tempo e depois de alguns ajustes, cheguei ao seguinte. Oi, meu nome é Eric Worre e sou um ex-fracassado. Tive 18 empregos até os 23 anos e estava começando a achar que meu futuro não seria muito brilhante. Eu tinha vergonha da minha falta de resultados e procurava desesperadamente por uma forma de fazer alguma coisa da minha vida. Em janeiro de 1988, fui apresentado ao marketing de rede e isso mudou a minha vida. Em vez de temer o futuro, hoje estou empolgado com ele. Depois eu acrescentava o que fosse apropriado baseado no meu nível de sucesso na época. O tema da minha história era: se eu consigo, todo mundo consegue. E funcionava. Eu usava toda vez. Em reuniões abertas, caseiras, ligações, conferências, onde quer que fosse. Não importa qual seja o seu passado, você é capaz de construir uma história pessoal emocionante. Descobri que toda boa história tem 4 elementos. Primeiro, seu passado. Segundo, as coisas de que você não gostava no seu passado. Terceiro, como o marketing de rede ou sua empresa apareceram para resgatá-lo. Quarto, seus resultados ou como você se sente sobre o seu futuro. Dedique algum tempo para criar sua história e comece a contá-la sempre que tiver oportunidade. Depois, decidi dominar a apresentação da minha empresa. Novamente, o conceito de copiar pessoas de sucesso entrou em jogo. O número 1 da minha empresa era extremamente poderoso e eficiente. Além disso, ele fazia sempre a mesma apresentação, palavra por palavra. Então, gravei sua apresentação e a transcrevi em um papel. Quando completei esse passo, gravei minha própria voz fazendo a apresentação. Gravei palavra por palavra, as mesmas histórias, as mesmas piadas, cada detalhe de sua apresentação. Depois que terminei, ouvi a gravação e estava terrível. Minha voz não tinha nenhuma energia, eu era entediante, odiei. Então gravei de novo e de novo até que ficasse aceitável. Ao final, eu tinha uma fita com a minha apresentação que ouvia sempre no meu carro. Devo ter ouvido essa apresentação umas 500 vezes e a essa altura já havia memorizado. Sabia de trás para frente
Eu poderia começar de qualquer parte da apresentação e continuar a partir daquele ponto. Você não pode imaginar a confiança que isso me deu. Passei de ter medo de fazer a apresentação a buscar oportunidades para fazê-la. Apresentei em conferências, reuniões, caseiras, ligações e onde mais fosse possível. Tornei-me um palestrante fixo nas reuniões da minha cidade e continuei crescendo para apresentações cada vez maiores, sendo inclusive chamado para falar nas convenções da empresa. Para mim, a evolução de me tornar um palestrante passou por diversos estágios. Primeiro, aprender minha história. Segundo, aprender a apresentação da oportunidade. Terceiro, aprender diferentes apresentações de treinamentos. Um momento decisivo como palestrante aconteceu em 1993. Eu tinha 29 anos e começava a ficar conhecido no marketing de rede. Eu estava conversando com o CEO da empresa e com o distribuidor número 1 na época. Não me recordo exatamente como surgiu o assunto, mas me lembro de dizer ao CEO algo do tipo: bem, ele, o distribuidor número 1, pode até ser mais relacionável do que sou hoje, mas eu ganho dele nas palestras. Falei em tom de brincadeira, mas o CEO levantou as sobrancelhas e disse: muito bem, nossa grande convenção está chegando. Estarão presentes mais de 14.000 pessoas. Vou dar a vocês dois o mesmo tempo e vamos fazer um concurso particular. Vou escolher alguns jurados e eles vão decidir quem se saiu melhor. Uau! Agora era tudo ou nada. Eu não era um grande líder, não tinha uma organização tão grande, nem a reputação do número 1 na época. Então, fiz a única coisa que podia controlar. Comecei a me preparar como se minha vida dependesse daquilo. Escolhi um tema, escrevi e reescrevi meu discurso várias vezes. Pesquisei, pratiquei, gravei a mim mesmo dando discurso. Fiz tudo o que poderia fazer. Quando o dia chegou, eu nunca havia me sentido tão nervoso em toda a vida. Falar para 14.000 pessoas é como falar com um oceano de gente. Mas minha preparação me serviu bem. Acalmei o meu eu inseguro de 29 anos e cumpri o que havia prometido. O resultado foi impressionante. A multidão foi a loucura, literalmente. Senti meu corpo entorpecido ao sair do palco, enquanto a plateia aplaudia, e me sentei para ouvir o discurso do número 1. Ele fez um bom trabalho, mas devo admitir que foi uma sensação inigualável ouvir o CEO me parabenizar por ter vencido o nosso pequeno concurso. Foi definitivamente um momento decisivo. Aquele discurso ficou perdido por muito tempo, mas recentemente encontraram uma cópia. Se quiser, você pode ouvi-lo acessando este link: www.networkmarketingpro.com/call-to-action. Minha voz está um pouco mais jovem, mas sou eu mesmo. Para resumir esse conjunto de habilidades, lembre-se de alguns pontos importantes. Primeiro, quando estiver prospectando, você é o mensageiro, não a mensagem. Saia da jogada e use uma ferramenta. Segundo, aprenda a contar sua história de maneira que seus prospectos fiquem curiosos para ouvir mais. Terceiro, quando se trata de apresentar para um grande público, o segredo é a preparação. Quando está preparado, você se diverte.